Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, poderosa. Como é que podemos cultivar a felicidade mesmo quando parece que o mundo está contra nós? Então, vamos lá. A grande pergunta que fica no ar é essa. Com um mundo cheio de crises e incertezas, faz sentido focar em felicidade? Parece até estranho, né? Falar sobre isso quando tem tanta coisa acontecendo. Mas e se for justamente nessas horas que essa busca se torna ainda mais crucial? A maioria de nós cresce com uma formulinha na cabeça, certo? Se eu conseguir aquela promoção, se eu passar na faculdade, se eu atingir aquela meta, aí sim serei feliz. Só que a ciência vem e vira essa mesa. O que as pesquisas mostram é fascinante. A fórmula é o contrário. Não é o sucesso que traz a felicidade, é a felicidade que abre as portas para o sucesso. E essa ideia de inverter a fórmula nos joga direto no que os especialistas chamam de o grande mito da felicidade. É uma crença tão enraizada na gente que acaba moldando muitas das nossas escolhas de vida, e nem sempre para o melhor caminho. Tá, mas como assim esse mito se quebra na vida real? Pensa só. Estudos foram feitos com pessoas que alcançaram marcos gigantescos, tipo conseguir um cargo de professor titular super concorrido, ganhar na loteria ou entrar na faculdade dos sonhos. O que acontece? Rola um pico de felicidade, claro, uma euforia que passa. Logo depois, as pessoas tendem a voltar para o seu nível de bem-estar de antes. Aquela alegria toda simplesmente não dura. Tem um exemplo ótimo sobre isso. Fizeram uma pesquisa com estudantes de Harvard. Eles tinham alcançado um objetivo que, para muita gente, é o topo do sucesso. A maioria esmagadora deles achava que receber a carta de aprovação significava felicidade garantida para o resto da vida. Mas, quando já estavam lá dentro, o que relataram? Os mesmos níveis de estresse, de ansiedade, de infelicidade de antes. A expectativa, não bateu com a realidade. Então, o ponto-chave é esse, o pulo do gato. A ciência mostra que quando a gente consegue aumentar um pouquinho que seja o nosso nível de bem-estar, ficamos mais criativos, mais produtivos. Nossos relacionamentos melhoram, até a saúde física melhora. Ou seja, a felicidade não é o prêmio lá na linha de chegada. Ela é o combustível para a jornada. Ok, se a felicidade é tão importante assim, a lógica seria, beleza, então vou correr atrás dela com todas as minhas forças, certo? Bom, não é bem por aí. E é aqui que a gente entra numa ideia bem curiosa. O paradoxo da felicidade. Pois é, parece contraditório, mas é o que as pesquisas indicam. Quanto mais a gente valoriza a felicidade, quanto mais a gente a transforma no objetivo principal da vida, mais infelizes e solitários tendemos a nos sentir. É quase uma armadilha, sabe? Essa busca obsessiva pela felicidade pode, na verdade, acabar nos afastando dela. O filósofo John Stuart Mill já tinha sacado isso há muito tempo. Ele disse uma coisa mais ou menos assim. Felizes são aqueles que têm a mente focada em outra coisa que não a própria felicidade, ou seja, a felicidade é consequência, não o alvo. Mas aí fica a pergunta, né? Se a gente não pode ir atrás dela diretamente, como é que se faz? E a solução para isso é linda, de verdade. É uma metáfora ótima. Pense na luz do sol. Se a gente olhar direto para o sol, o que acontece? A gente se cega. Mas se a gente olha para essa mesma luz através de um prisma, vemos o que compõe a luz, todas as cores do arco-íris. Com a felicidade é a mesma coisa. Não se foca nela de frente, mas nos elementos que a compõem. E quais seriam então as cores desse arco-íris da felicidade? A resposta está num modelo bem interessante que nos ajuda a olhar para a vida de uma forma mais completa, mais integral. Esse é o modelo E-FIRE, uma sigla criada pelo Dr. Tal Ben-Shahar. Cada letra representa um pilar: espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. A ideia é que juntos, esses 5 pilares formam a base para uma vida com mais bem-estar, uma vida mais inteira. Em vez de ficar correndo atrás da felicidade, a proposta é cuidar de cada um desses elementos. Então, só para a gente entender rapidinho, o bem-estar espiritual não é sobre religião necessariamente, mas sobre ter um propósito. O físico é a conexão entre mente e corpo. O intelectual é manter a curiosidade viva. O relacional, claro, são os nossos vínculos. E o emocional é sobre aprender a lidar com todos os nossos sentimentos, os bons e os ruins. Juntos, eles formam um sistema bem robusto. Certo, teoria ótima, mas vamos trazer isso para a prática. Como é que podemos usar esses conceitos no dia a dia para sermos não felizes para sempre, como nos contos de fada, mas para sermos de forma consistente mais felizes? Vamos começar pelo bem-estar espiritual. E, de novo, não estamos falando de religião, mas de propósito.
Tem uma história clássica que ilustra isso perfeitamente. A dos 3 pedreiros. Perguntaram para o primeiro o que ele estava fazendo. Ele respondeu, estou assentando tijolos. O segundo disse, estou construindo uma parede. Mas o terceiro olhou para cima e disse, eu estou construindo uma catedral para a glória de Deus. A tarefa era a mesma para todos. O que mudou foi a perspectiva. E essa história se aplica perfeitamente a como a gente enxerga nosso trabalho. Ele pode ser só um serviço, algo que se faz para pagar as contas, pode ser uma carreira onde o foco é subir de cargo, ter mais poder, ou pode ser uma vocação, um chamado, algo com propósito. E o mais legal disso tudo é que qualquer trabalho pode ser uma vocação. Não depende do cargo, se é faxineiro ou médico, depende de como a gente vê o que faz. Olha que exemplo poderoso. Essa é uma frase real de uma agente de financiamento imobiliário. Em vez de enxergar o trabalho dela como um monte de planilhas e taxas de juros, ela via de outra forma. Para ela, o que ela fazia era ajudar pessoas a realizarem seus sonhos. Essa simples mudança de foco transformou completamente a experiência dela no dia a dia. Deu um sentido novo. Agora, vamos pular para o pilar físico. E aqui tem uma ideia que pode mudar tudo. A gente vive culpando o estresse por todos os males, né? Mas a ciência está começando a sugerir que talvez o vilão não seja bem ele. Pensa num músculo na academia. O estresse do exercício o deixa mais forte, mas só se ele tiver tempo para se recuperar depois. Sem recuperação, o que acontece? Ele arrebenta. E o grande problema da nossa vida moderna é exatamente esse desequilíbrio. A gente vive ligado no 220 o tempo todo, com níveis de estresse altíssimos, mas dedica um tempo minúsculo, quase nada, para uma recuperação de verdade. É essa desproporção que causa o esgotamento, o burnout, e não o estresse por si só. A solução, então, passa por integrar a recuperação na nossa rotina em vários níveis. Podemos pensar em pausas micro, tipo parar por 30 segundos a cada hora só para respirar fundo. Tem a recuperação média, que seria uma boa noite de sono, um dia de folga de verdade. E a macro, que são as férias, sabe? Aquelas de se desconectar do trabalho de fato. E essa mesma lógica de pequenas ações intencionais vale para os outros pilares. No intelectual, pode ser ler por 15 minutos sobre algo novo. No relacional, mandar uma mensagem sincera para um amigo. E no emocional, tirar 1 minuto para identificar o que se está sentindo sem se julgar. São esses pequenos investimentos que, somados, constroem uma vida mais completa. No final das contas, a grande ideia que fica é esta. A felicidade não é não ter problemas. É sobre como a gente reage a eles. Não dá para controlar tudo o que acontece na vida, mas podemos sim escolher nossa perspectiva e nossas ações. A busca não é por uma vida perfeita e sem dificuldades, mas sim por encontrar a força para florescer apesar delas. E assim, passo a passo, nos tornamos mais felizes.